Fala, quarto ano! Bom dia! Estamos a mais uma aula de história, né? Capítulo 4, a sedentarização, parte 2, dando continuidade nas páginas 60 a 63, né? Mas antes, para que o quarto ano acorde, vamos dançar um pouquinho, quarto ano? Vamos lá, dançar um pouquinho? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E vamos pular hoje a fogueira da preguiça, a fogueira da falta de vontade de fazer as tarefas. Vamos pular a fogueira de todas essas coisas ruins que estão acontecendo e principalmente pular a fogueira da quarentena, lembrando que daqui a pouquinho, em breve estaremos juntos. Então, vamos pegar o nosso roteiro aí para saber quais os objetivos da aula de história de hoje. Vamos lá? Pegando o seu roteiro aí. Vou pegar o meu aqui. Beleza. Então, na aula de história de hoje, nós temos como objetivos analisar a relação entre a agricultura e o surgimento das primeiras cidades, observar as diferentes funções associadas ao surgimento das primeiras cidades, relacionar o surgimento das cidades ao cotidiano, né, da nossa vida e ao município ou distrito onde nós moramos, compreender o impacto da ação humana na natureza, no passado e no presente, propondo soluções para os desafios atuais, né? Como eu falei, hoje nós trabalhamos, né, aí em história, dando continuidade na aula do capítulo 4, páginas 60 a 63. E, como sempre, eu trago algumas sugestões de link para que vocês consigam absorver melhor o conteúdo. Tá? Isso aqui é uma sugestão do IBGE sobre dados das cidades. Não deixem de ver, tá? É uma sugestão do nosso livro, muito boa. Aqui eu trago um vídeo bem bacana explicando para vocês sobre como surgiram as primeiras cidades. E aqui nós temos sobre a crescente fértil e o surgimento das primeiras cidades em forma de um desenho animado bem bacana para vocês entenderem. Em seguida, vocês irão ter que realizar as atividades da página 62 e 63. E nessa aula de história, nós temos uma atividade complementar que os senhores vão ter que responder no caderno de uma forma bem resumida, apenas um parágrafo, por exemplo, a história da cidade onde você vive, né? E quais as profissões que existiram e as que ainda existem, tá? Essa atividade está no cronograma do nosso roteiro de estudo para ser entregue no dia 12/6, mas se tiverem muitas dificuldades, poderão entregar até o dia 19/6, combinado? Então vamos lá para a nossa aula? Pegando aí o nosso livro. Beleza. Então o nosso livro, na página 60, ele traz como conteúdo, né, a temática do surgimento das primeiras cidades. Então aí nós temos uma imagem, né, que está falando sobre as ruínas de Catalhuyuk, que fazem parte de um sítio arqueológico localizado em Konya, na Turquia. E de acordo com os arqueólogos, pode ser considerada a cidade mais antiga do mundo, né? Datada de aproximadamente 7.400 anos antes de Cristo. Em 2012 foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, né? Então, antes de dar continuidade nesse texto aí, eu pergunto a vocês: as funções que os seres humanos desempenhavam, né? As funções que eles desempenhavam no contexto do surgimento das primeiras cidades, né? Como será que foi a história dessas cidades?
Como será que surgiu a história da cidade de Manaus, onde nós residimos, né? Será que foi boom igual Big Bang e nasceu a cidade de Manaus? Será que foi assim que aconteceu, né? E onde a escola está localizada? A escola que vocês estudam, Escola Santa Maria Mazarello, né? Como será que aconteceu tudo isso? Esse ano vocês tiveram a grande felicidade de ter na nossa sala de aula uma visita das irmãs que foram fundadoras da Escola Mazarello. Lembram que nós recebemos essas visitas maravilhosas? E dentro dessa visita nós ouvimos a história que elas contaram. Vocês ainda lembram da história que elas contaram? De como é que era o Mazarello quando elas chegaram lá no bairro do Alvorada 1, né? As dificuldades que elas tiveram, como era a estrutura da escola. Elas falaram de tudo isso. Vocês ainda lembram do que elas falaram? Que lá era só uma área de palha, né? Que era coberto de palha, e que elas ganharam aquele terreno, lembram? E que o terreno, elas não tinham dinheiro para estruturar a escola, e tudo começou bem de pouquinho. Vocês lembram que elas falaram isso pra gente? Vamos colocar as memórias aí para funcionar, para relembrar isso aí, né? E diante de tudo isso, quais as funções que as pessoas desempenhavam? Será que todas por exemplo, as profissões que existiram lá na década de 70, elas ainda estão ativas hoje, em 2020, em pleno século 21, né? Uma reflexão aí para os senhores fazerem. Então, o nosso livro diz que com o aumento da produção de alimentos, ocorreu o crescimento populacional e que pequenas aglomerações, ou seja, pequenos grupos de pessoas, começaram a expandir e tornaram-se aldeias e depois cidades, como habitações mais resistentes e duráveis, né, do que quando eles eram nômades. Então essas habitações, elas localizavam-se próximas às plantações e aos rebanhos e eram construídas com diferentes tipos de materiais, né? Não era mais só com pele de animal, como nós vimos lá na pré-história. Eles já usavam madeira, barro, pedra, folhagens secas e, além disso, foram construídos templos que serviam para a adoração dos deuses e o armazenamento das colheitas, né? E com o passar do tempo, algumas cidades começaram a prosperar, ou seja, elas começaram a ganhar dinheiro e ganhar outras estruturas e se enriquecer. Então a população, diante disso, viu a necessidade de erguer muralhas ao redor das cidades, a fim de protegê-las de invasores, né? Sejam outros tipos de povos ou até mesmo a presença de animais perigosos. E aí eles podiam, dessa forma, destruir as plantações e até mesmo roubar os alimentos que eles cultivavam durante o tempo. Então as cidades, elas eram habitadas por pessoas que desempenhavam as mais diferentes funções. Eram eles camponeses, pastores, caçadores, lenhadores, barqueiros e também até artesãos e comerciantes. As relações entre as pessoas também mudaram, né? Os líderes das antigas aldeias eram chefes, né? E aí eles viraram chefes de família que possuíam mais terras e, consequentemente, mais poder. E com essas cidades surgiram novas regras de convivência e os líderes locais começaram a assumir novas funções, né? Eles passaram a ser responsáveis por controlar as construções e a produção dos alimentos, a organizar a defesa das cidades, a arrecadar tributos, né, que seria na época bens e dinheiros, e por delegar funções a outras pessoas para ajudar na administração das cidades. Aqui no Viagem do Tempo, ele fala que no Brasil atual nós chamamos de cidade a área urbana dos municípios ao quais, em sua maioria, também tem uma área rural chamada de campo. A vida na cidade e no campo vem se transformando desde o período neolítico e os seres humanos passaram a ter novas e diferentes necessidades, né? Quando surgiram as primeiras indústrias, por exemplo, as cidades cresceram mais ainda, pois as pessoas migraram, ou seja, elas saíram do campo para a cidade
em busca de melhores condições de vida. E atualmente nas cidades nós podemos encontrar esporte, lazer, cultura, arte, comércio e os mais variados serviços e produtos, né? Entretanto, todo esse desenvolvimento trouxe muitas consequências, né? Algumas positivas e outras negativas. E tanto para os habitantes do campo quanto os da cidade, essas dificuldades, essas necessidades foram surgindo e continuam surgindo, né? E aqui nós temos uma imagem para ser observada. Olha lá. Primeira imagem traz a imagem de um campo para a gente, com arvoredos. Depois nós temos uma imagem trazendo a cidade. Temos outra do campo. Infelizmente, os acontecimentos, né, mediante as florestas, o desmatamento, as queimadas. Depois, como essa área fica deteriorada, né? Aqui nós temos as irrigações dos grandes esgotos e igarapés que trazem o lixo para os rios. Aqui nós temos as formas das indústrias que, infelizmente, poluem o meio ambiente, né? Trazendo alguns problemas à população, como as doenças. Aqui os grandes lixões, né? Aqui nós temos a imagem de um avião fazendo um pequeno ultraleve fazendo a irrigação das grandes colheitas. Infelizmente, aqui nós temos uma imagem de peixes mortos devido à poluição causada pela ação humana. Aqui também, né, as poluições das garrafas e a fumaça dos carros, né? E aí ele pergunta, o que as imagens representam? Apresente à turma e ao professor a resposta da pergunta anterior e depois discuta com seus colegas. Essa atividade número 3 não é para ser realizada ainda, beleza? E a 4 você vai escrever de que forma você acha que nós poderíamos tornar a vida no planeta e a sobrevivência humana mais sustentável para as gerações futuras. De que forma vocês acham que a gente poderia ajudar o planeta para que essas imagens degradadas não aconteçam mais, né? No registro de viagem, que está na página 62, vocês vão contornar os alimentos que eram produzidos no período em que ocorreu a sedentarização dos seres humanos. Na página 63, na âncora, você vai recordar o que você estudou sobre a pré-história respondendo as perguntas, tá bom? Preenchendo aqui os espaços dos períodos da pré-história com a ajuda da linha do tempo e fechando com a atividade número 4. O livro ainda traz sugestões de leitura, né? Um livro sobre arqueologia é uma atividade muito divertida. E com esse assunto dessa âncora, a gente fecha o capítulo 4 do livro de história, né? Espero que os senhores possam compreender de acordo com esse vídeo. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Beijo e até a próxima aula.